Graça, misericórdia e paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que alegria estar aqui mais uma vez. Quero agradecer o convite do pastor Felipe Tencourt e do pastor Guilherme, para falar nessa série também sobre as disciplinas espirituais. E coube a mim falar sobre uma das coisas que eu sou mais apaixonado nessa vida, que é Bíblia. Eu sou completamente apaixonado pelas Escrituras, em conhecer e me aprofundar na Bíblia. E que alegria poder falar justamente da disciplina da leitura da Bíblia, da leitura das Escrituras. Então, como nós estamos falando da série Ser, Estar e Fazer, uma série sobre disciplinas espirituais, hoje eu não vou pregar expositivamente, como eu estou acostumado a fazer, expondo um texto bíblico, versículo por versículo, mas vamos fazer um pequeno estudo sobre o propósito das Escrituras. Por que que esse livro, ou na verdade essa biblioteca de livros, é tão essencial e importante para nossas vidas? Por que que eu, assim como todos nós, e muitos de nós, eu acredito e imagino, somos tão apegados às Escrituras Sagradas? O que ela é para nós? Qual que é o propósito da Bíblia para nós? Você pode começar marcando e abrindo a sua Bíblia no Salmo, capítulo 1, versículo 1. Na verdade, hoje nós vamos ler dezenas de versículos bíblicos diferentes, mas se é para abrir a Bíblia, vamos abrir a Bíblia no Salmo 1, capítulo 1. E no versículo 1 você marca esse texto. Mas aí você pode ir anotando, abrir o bloco de anotações no seu celular ou seu caderninho, ir anotando os textos que nós vamos ler para depois você meditar em casa também. Salmo tão famoso e conhecido, o primeiro salmo, onde o salmista nos diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Bem-aventurado é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essa lei, do qual o salmista está falando aqui, a Bíblia não estava completamente escrita nessa época, portanto a lei que o salmista está falando aqui são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, são os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, pulei não, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 5 primeiros livros da Bíblia, é dessa lei que o salmista está falando, mas esse texto se aplica perfeitamente a todo o restante da Bíblia, da qual nós acreditamos ser inspirada por Deus para nós, palavra de Deus para nós. Bem-aventurado aquele que medita nela dia e noite. Todos nós gostamos, ou eu gosto muito daqueles truques, sabe aquelas dicas do dia a dia, aqueles truques do dia a dia para melhorar a nossa vida? Por exemplo, eu descobri que se você colocar uma colher de pau em cima da panela com leite fervendo, o leite não derrama. Olha que interessante, essas dicas. Hoje não é muito comum ferver leite, mas eu cresci no interior de Minas Gerais que o leiteiro chegava com leite fresco todo dia de casa e todo dia fervia leite. Eu era o responsável de vigiar a panela de leite e quase todo dia o leite derramava. E por que eu não sabia, não conhecia essa dica antes? Se você colocar uma colherzinha de pau em cima da panela, ela não derrama. Ou sabe aquela colher de macarrão que tem aquele furo no meio? Se você colocar o macarrão no meio, aquilo representa exatamente uma porção de macarrão para uma pessoa. Olha só, se eu soubesse disso na época que eu era solteiro e morava sozinho e fazia macarrão para 10 pessoas. E sobrava. A gente gosta muito desses truques para melhorar a vida. E muitas vezes nós achamos ou pensamos que a Bíblia é uma lista de truques para viver melhor. Ou uma lista de regras de como nós podemos alcançar uma vida melhor. Ou então como se a Bíblia fosse um manual para a nossa vida. Na verdade, essa ilustração de que a Bíblia é um manual para nós é muito comum no mundo, no meio evangelical. Eu mesmo já falei que a Bíblia é um manual. Só que se nós formos realmente meditar nas Escrituras, e se você já leu um manual na sua casa, quando você comprou um produto novo, você já percebeu que a Bíblia não é um manual. Já deu conta? Se você pega um manual, o manual é muito específico sobre o que você deve fazer. Passo 1, conecte o cabo no plug tal.
Passo 2, ligue na tomada. Passo 3, aperte o botão. Né? É descritivo, passo a passo. E se você já abriu a Bíblia com a expectativa de encontrar dicas ou truques para viver uma vida melhor, seguindo passo a passo, você se frustrou muito, porque a Bíblia não é um manual. A Bíblia, ela nos conta uma história. Ela nos revela quem Deus é. Ela possui um propósito muito distinto. Apesar de nós termos na Bíblia alguns conselhos de como nós devemos viver. Se você abrir o livro de Provérbios, aí sim, parece muito com conselhos de como nós devemos viver a nossa vida, um livro de sabedoria. Mas a Bíblia, ela não se trata apenas de uma lista de regras, ou um livro de truque para emagrecer, ou para viver melhor, ou para ser feliz. A Bíblia não é um livro mágico, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu passei um tempo da minha vida que eu tinha medo para dormir. Adolescente não, foi antes da adolescência, quando eu estava pré-adolescência, né? Eu tinha muito medo de dormir. E aí eu comecei a achar que a Bíblia era um livro mágico. E eu abraçava a Bíblia, colocava debaixo da minha cabeça e dormia em cima dela, para não ter medo. Mas eu descobri depois que isso não faz sentido algum. Porque a Bíblia não é um livro mágico. Esse livro aqui não tem nada de especial nele no sentido físico, tá, gente? Né? Não tem nada especial nele no sentido físico. É uma página de papel com tinta preta, pelo menos na minha aqui tem tinta verde também, que foi impressa numa gráfica. Mas esse livro nos revela algo muito maior e grandioso. Esse livro contém palavras, as palavras de Deus para nós. E nessa noite eu queria falar um pouco sobre o propósito da Bíblia, o porquê da Bíblia. Qual é o propósito das Escrituras para nós e por que é tão importante ter o hábito, ou a disciplina de ler a Bíblia e ler sempre e constantemente. Então, nesta noite nós vamos falar que o propósito das Escrituras são principalmente 3. É claro, nós poderíamos ter uma lista extensa aqui, mas eu quero resumir em 3 propósitos das Escrituras para nós. Em primeiro lugar, as Escrituras possuem o objetivo um dos objetivos das Escrituras é que nós possamos conhecer a Deus. Em segundo lugar, o objetivo das Escrituras é para que nós possamos aprofundar a nossa fé. E em terceiro lugar, o objetivo das Escrituras é fazer com que a gente ame a Deus e as pessoas. E eu quero meditar um pouquinho nesses 3 tópicos, e no final tem um tópico extra que eu não falei aqui, mas técnica de marketing, eu aprendi com Felipe Bittencourt. No final tem um tópico extra, um propósito especial, secreto das Escrituras, que nós vamos descobrir no final dessa palavra. O primeiro propósito da Bíblia, das Escrituras, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, sem a Bíblia, sem as Escrituras, sem o hábito diário de ler e conhecer a Deus por meio da palavra, nós vamos com certeza, inevitavelmente, criar um Deus de acordo com a nossa imaginação. Que concorda com tudo que a gente quer. Um Deus de mentirinha. Sem as Escrituras, nós temos a tendência de orar a um Deus desconhecido. Mais importante, entenda o que eu vou falar, mais importante do que ter uma vida de oração, e eu creio que ter uma vida de oração é a coisa mais importante de todas na vida do cristão, mas mais importante do que ter uma vida de oração é saber a quem você ora. A quem você está orando? Eu me lembro uma vez, eu já participei de vários projetos missionários, que a gente viajava para vários lugares e muitas vezes a gente passava o dia inteiro evangelizando alguma localidade. E aí teve uma vez que na hora do almoço, eu estava um pouco cansado depois do almoço, aí eu entrei no templo da igreja que estava vazio, deitei no banco para tirar aquele cochilinho de 1 hora antes de voltar para as atividades, né? Quem cresceu em igreja talvez já tenha feito isso. Deitar ali no banco da igreja, dormir um pouquinho, e eu dormi. E aí de repente entrou uma senhora naquele templo para orar. Provavelmente ela entrou, andou, acho que ela não me viu que eu estava dormindo ali, e ela começou a orar, e aí eu acordei com aquela oração, e eu não queria que ela percebesse, eu constrangi-la, mas era interessante a oração que ela estava fazendo. Ela começou, a oração daquela senhora era uma oração orgulhosa, era uma oração de que Deus vai fazer tudo o que eu quero, é uma oração que Deus vai me dar vitória em tudo, é uma oração que Deus vai matar meus inimigos, é aquela oração declarando as coisas. E eu comecei a prestar atenção e uma pressão veio no meu coração. Infelizmente, aquela senhora tinha uma vida de oração, porque se ela estava ali orando no templo da igreja, isso significa que ela fazia isso constantemente. Imagino eu que ela fazia isso sempre. Então ela tem uma vida de oração, uma vida ativa de oração, mas infelizmente ela não faz ideia para qual Deus ela está orando.
Esse é o grande risco de nós deixarmos de lado as palavras de Deus e as Escrituras. O principal objetivo e propósito da Bíblia é conhecer a Deus. E nós precisamos dela para saber a qual Deus nós estamos orando e buscando relacionamento. Como o texto do profeta Oséias diz no capítulo 4, que o povo de Deus estava sendo destruído por que lhe faltava conhecimento. O meu povo está sendo destruído por lhe falta conhecimento. Esse conhecimento que o profeta Oséias fala aqui, não é simplesmente conhecimento intelectual, conhecimento de filosofia, ou conhecer a natureza. O conhecimento que o profeta Oséias estava falando é o conhecimento de Deus. E o lugar onde o povo obtinha conhecimento do que Deus fez, de quem Deus era e de qual é o propósito de Deus para a nossa vida, era por meio da palavra da lei. O livro de Josué, no capítulo 1, é interessante que logo após a morte de Moisés, e de acordo com a tradição sinaítica, de acordo com a tradição bíblica cristã, quem escreveu o livro de Gênesis, quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés, ou pelo menos boa parte desses livros. É claro que se a gente fizer uma crítica textual, a gente percebe que existem trechos ali que foram outras pessoas que também ajudaram a Moisés, inspiradas por Deus, porque nós cremos que todo o texto é inspirado por Deus, mas Moisés escreveu boa parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, e logo após a morte de Moisés, quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, o Josué, que agora estava liderando o povo, diz: não cesse de falar desse livro da lei. Qual o livro da lei? Era o livro que Moisés tinha acabado de entregar para aquele povo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ou pelo menos o livro de Levítico. Vai ter discussões quais livros estavam completamente prontos nessa época, mas com certeza já tinha um livro da lei. Já tinha o livro que foi entregue, inspirado por Deus para aquele povo. E Josué disse: não cesse de falar desse livro. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Essa era a promessa para o povo de Deus que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Deus fez uma promessa para aquele povo de que eles precisavam meditar na lei do Senhor. E eles precisavam meditar na lei do Senhor, não era simplesmente para que eles soubessem de cor o que era certo e o que era errado. Uma vez eu cheguei, faz tempo, tá, gente? Infelizmente ele se mudou, porque quando a pessoa se muda a gente fica triste, né? Mas ele está bem e tal. Mas infelizmente ele não está mais na nossa igreja. Mas eu encontrei um jovem uma vez do lado de fora da igreja e falou: Felipe, vocês têm aí na igreja uma lista do que é certo e do que é errado? Porque eu quero saber o que pode e o que não pode. Só que ele queria algo mais moderno, né? Pode beber, não pode beber? Pode tatuagem, não pode tatuagem, né? Pode dançar, não pode dançar? Tem uma lista de certo e errado. Mas o objetivo da lei não era simplesmente para que o povo decorasse o que era certo e errado. Mas o objetivo da lei é para que o povo conhecesse a Deus. E soubesse da sua própria história. Soubesse quem Deus é, o que Ele fez e por que eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Nós não estamos entrando na Terra Prometida por acaso. Nós sabemos quem nós somos. Conhecer a Deus. Então, meu querido, se você tem vontade de conhecer a Deus, quantos aqui desejam conhecer a Deus? Abra sua Bíblia, não tem outro caminho. Não tem outro atalho. Não tem outra maneira de nós conhecermos a Deus, a não ser pela sua palavra, pelas Escrituras. Ter uma vida de vir à igreja, pequeno grupo, culto, reuniões religiosas, isso não basta. Isso não é o suficiente para conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus por meio da tua palavra. Como nós lemos no Salmo 119, muito bom você ter escolhido esse texto. Nós acabamos de ler no Salmo 119, no capítulo 9, no versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista está falando: olha, eu te busco, Senhor, de todo o coração. Qual é a maneira que nós buscamos a Deus de todo o nosso coração? Meditando na palavra do Senhor e guardando ela em nosso coração. Não há outro caminho para buscarmos a Deus e conhecermos a Deus plenamente num relacionamento que não seja por meio da palavra do Senhor.
Foi por meio da palavra do Senhor, quando o povo de Israel pecou gravemente durante o reinado, ou antes do reinado do rei Josias, e também durante o reinado do rei Josias, que o povo tinha se esquecido completamente da palavra, tinha se esquecido completamente da lei do Senhor. E foi justamente quando eles redescobriram a lei, ali naquele contexto, provavelmente o livro de Deuteronômio, foi o livro que eles encontraram perdido. Quando eles encontraram a lei por meio do livro de Deuteronômio, houve um grande arrependimento e um dos maiores avivamentos que nós temos no texto do Antigo Testamento, a tal ponto do narrador do texto dizer que nunca houve em Israel um rei como o rei Josias. Se nunca houve em Israel um rei como o rei Josias, isso inclui até mesmo o rei Davi. Olha que loucura. E esse grande avivamento veio porque eles redescobriram a palavra e conheceram a Deus por meio da palavra. Não há outro caminho para conhecer a Deus. O que é ser crente para você? O que é ser um cristão? O que é ser um cristão? Talvez alguém pode chegar aqui e dizer, olha, eu sou médico, mas para ser médico eu tive que estudar, né? Tantos anos na universidade. Mas o que é ser cristão? O que define um cristão? É a generosidade? A generosidade é uma das coisas que fazem parte da vida cristã. Inclusive, é sábado que vem? Não, no outro. No outro sábado que vem é Páscoa. Então vai ser flame. A generosidade faz parte da nossa vida. O que é ser cristão? Frequentar culto, frequentar a igreja? O J.A. Park, ele fala o seguinte sobre ser cristão. O que é um cristão? Preste atenção, a citação é um pouco longa, eu esqueci de colocar. Esqueci não, eu não tive tempo de fazer uns slides, me perdoem. Mas preste atenção na citação. O que é um cristão? Os cristãos podem ser apresentados de muitas formas, mas baseado no que já foi dito, podemos resumir da seguinte forma: os verdadeiros cristãos são pessoas que reconhecem a palavra de Deus e que vivem debaixo dela. Submetem-se sem reservas à palavra de Deus escrita no livro da verdade, como diz Daniel. Crendo no ensino, confiando nas promessas, seguindo os mandamentos, seus olhos estão no Deus da Bíblia como seu Pai e no Cristo da Bíblia como seu Salvador. Eles lhes dirão, se você perguntar que a palavra de Deus os convenceu do pecado e garantiu-lhes o perdão, suas consciências, como a de Lutero, são cativas da palavra de Deus e eles a aspiram, como salmista, a ter uma vida alinhada com ela. Isso é o que define um cristão. Alguém que é apaixonado pela palavra de Deus. E é por meio dessa palavra que nós podemos conhecê-lo. Nós podemos conhecer a Deus plenamente. É interessante que já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, e veja, a igreja de Éfeso passava por grandes dificuldades naquela época. Vários problemas, perseguições, pobreza, sofrimentos, grandes dores aqueles cristãos de Éfeso passavam. Quando Paulo escreve a sua carta, logo no começo ele faz uma oração pela igreja de Éfeso. E Paulo poderia pedir qualquer coisa. Paulo poderia pedir para que Deus os livrasse da perseguição. Paulo podia pedir para que os inimigos da igreja de Éfeso morressem. Paulo podia pedir para que a pobreza fosse embora e Deus prosperasse a igreja. Paulo poderia ter feito diversos pedidos para aquela igreja. Mas olha o que ele pede no capítulo 1, versículo 17. Eu peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento. Para o apóstolo Paulo, o pedido mais importante que nós podemos fazer na nossa vida é conhecer a Deus. A coisa mais importante, mais nobre que você pode pedir em oração é conhecimento do próprio Deus. É conhecê-lo, ter intimidade, ter presença de Deus em nossa vida. Esse é o propósito final das Escrituras, conhecer a Deus. E é por meio das Escrituras que nós sabemos que Deus, que Ele é Criador. Como o famoso Shema de Israel, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é Deus. Saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, Ele é Deus fiel. Saibam que o Senhor é Deus e que Ele nos fez com propósito, com significado.
Em 1 João, e nós conhecemos o amor, que Deus é amor e morreu por nós. Nós temos esse pleno conhecimento do caráter de Deus, de quem Deus é, de que Ele te ama, de que Ele nos ama, que Ele nos salvou, do propósito para o qual Ele tem no mundo, por meio da palavra de Deus. Ou como diria João Calvino, sem o conhecimento de Deus, nós não somos capazes de conhecer nem a nós mesmos. E a única maneira de nós conhecermos a nós mesmos é conhecendo a Deus. E a única maneira de conhecer a Deus é por meio da palavra. É por meio de um fiel estudo das Escrituras. Mas não só conhecer a Deus. Em primeiro lugar, o propósito das Escrituras é conhecer a Deus. Mas em segundo lugar, o propósito das Escrituras é fé. Fé. Porque não basta conhecer. Não basta conhecimento intelectual. Nós vimos na conferência da Escola do Discípulo. Quem estava aqui na conferência da Escola do Discípulo? Olha aí. Nós vimos aqui na conferência que conhecer a Deus e amar a Deus não é uma atitude intelectual, mas é algo do coração, lembram? Nós somos, é o coração. Por isso não basta conhecimento intelectual. O propósito das Escrituras é também gerar fé. Fé. E nesse sentido, eu creio que a Bíblia, ela tem poder. Ela é completamente diferente de qualquer outro livro da Bíblia. E eu arrepiei quando o Cacau Marx falou que nós não somos um clube do livro, que lemos um livro de um autor morto. Não, nós temos a palavra de um Deus vivo. De Deus vivo, então não é um livro de um autor morto, é a palavra de um Deus vivo. Por isso que eu falo, o papel em si não tem poder, mas as palavras desse livro é a palavra do próprio Deus. E se a palavra de Deus ela tem o poder de transformar e gerar fé em nosso coração. A Bíblia é o maior evangelista de todos os tempos. Quantas histórias eu conheço de gente que se converteu só lendo a Bíblia, gente. Quantas conferências missionárias eu já participei, que eu ouvi testemunhos de missionários no mundo árabe, que o único acesso que eles tiveram não foi por meio de missionário, mas a Bíblia, e por meio da Bíblia eles conheceram a Deus e vieram a crer, como o próprio apóstolo João escreveu no seu evangelho. Quando João escreve o seu evangelho, ele escreve para que a igreja leia, ele diz claramente que esses registros foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que creiam, tenham vida em seu nome. O objetivo da palavra, o objetivo dos evangelhos é fé, é arrependimento, é crer. Não é apenas conhecer, mas é ter experiência com Deus por meio da palavra. E é isso que eu oro, a minha oração para nós como igreja, é que você tenha tanta sede de ler a Bíblia, que você se encontre com essa fé, e essa fé mais profunda. Porque como o apóstolo Paulo disse em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na verdade, a única maneira de alguém encontrar fé verdadeiramente é por meio da palavra do Senhor. Até mesmo aquelas pessoas que se convertem sem a Bíblia, apenas pela pregação, é a pregação da palavra. Apenas a palavra tem o poder de nos transformar. É as Escrituras que nos levam a uma vida profunda, a uma vida apaixonante. E aí eu queria ler com vocês um trecho do Salmo 119. Gente, Salmo 119 é conhecido por ser o maior capítulo da Bíblia. É enorme. E às vezes por ser um capítulo tão grande, a gente nunca tirou um tempo realmente para ler do começo ao fim. O capítulo 119 do livro de Salmos. Geralmente quando a gente lê o capítulo 119, a gente lê um pouquinho, depois no outro dia lê mais um pouquinho, depois no outro dia, porque ele é grande. Mas eu convido você a meditar no Salmo 119 completo. É um salmo sobre a Bíblia. É um salmo sobre a palavra. E eu queria ler um trecho para vocês e ver o quanto o salmista está apaixonado por essa palavra. Leia isso comigo e veja como ele está apaixonado. Salmo 119, a partir do versículo 162. Eu vou ler aqui. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio, detesto a mentira, mas amo a tua lei, Senhor. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça e pelos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei,
Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos, os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Cheguei a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Olha a oração do salmista: eu amo tanto a tua palavra, eu amo tanto a tua lei, me dá mais entendimento da tua lei, Senhor. Me dá mais entendimento da tua palavra. Chegue a ti a minha petição, a tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer. Que eu possa viver para te louvar. Os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Cara, que declaração de amor à Bíblia. Que declaração de amor à palavra. Aqui o salmista está fazendo uma declaração às leis de Moisés, aos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas isso se aplica às escrituras todas. Nós podemos fazer esse mesmo louvor a Deus por toda a palavra. É importante ter fé. Esse é um propósito da Bíblia, gerar fé. Porque nós corremos o risco também de apenas conhecer a Bíblia e interpretá-la segundo Satanás. Sabia que existe uma interpretação? Sabia que é possível interpretar a Bíblia de forma satânica? É possível interpretar a Bíblia de forma satânica. Lembra quando Jesus estava sendo tentado no deserto? Satanás chega para Jesus com a palavra. Satanás chega para Jesus citando versículo bíblico. Se és o Filho de Deus, e ele cita versículo bíblico. É possível interpretar a Bíblia de forma satânica. Ou o próprio Jesus advertiu os fariseus, ou na verdade os mestres religiosos que estavam ali, dizendo que vocês examinam a Escritura, porque julgam ter nelas vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus estava dizendo que eles conheciam a lei, eles conheciam a Bíblia, mas o coração deles estava tão duro que não eram capazes de entender realmente o que a Bíblia estava falando a respeito de Jesus. Por isso que é importante não só ler a Bíblia, mas ore. Entenda que essa Bíblia, que esse livro é palavra de Deus. Quando você for ter o seu tempo de leitura bíblica, não só leia como qualquer outro livro, mas clame a Deus por fé, porque isso aqui é palavra viva. É palavra que transforma. É palavra de Deus para nós. Em terceiro lugar, o propósito da Bíblia é amar a Deus e as pessoas. Amar a Deus e as pessoas. Interessante que nós vemos que as Escrituras e a lei de Deus, durante todo o Antigo Testamento, ela foi dada ao povo, e um dos propósitos da lei no povo, no Antigo Testamento, era justamente para que o amor fosse gerado no coração deles. Não só amor a Deus, que é o principal, mas amor uns pelos outros. Nós vemos durante toda a Bíblia que o propósito dela é amar a Deus. É amarmos a Deus. Portanto, como diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. Mas não só isso, não só amar a Deus, mas como nos diz Levítico no capítulo 19, não procure vingança, nem guarde ira contra os teus filhos, do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Interessante que, na história do Antigo Testamento, nós vemos, não só do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, nós vemos a história de um Deus se revelando, de um Deus se mostrando. Seria impossível nós conhecermos a Deus se Ele não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, de se mostrar a nós. E durante todo o Antigo Testamento nós vemos Deus se mostrando, Deus se revelando. E Deus se revela no meio de um povo pecador, imaturo, infantil, que nós somos assim até hoje também. Estou falando de nós também. Mas Deus se revela diante desse povo e vai tratando o seu caráter, moldando e se revelando cada vez mais. Nós chamamos isso na teologia da revelação progressiva de Deus. Deus foi se revelando cada vez mais ao povo, desde Abraão até chegar na plena revelação que é Jesus Cristo.
Jesus Cristo revela plenamente a Deus. Então é interessante que Deus ele se revela. E quando Deus começa a sua revelação, ele se revela a um povo violento, a um povo vingativo, a um povo inundado numa cultura de vingança, numa cultura de sangue, de batalhas. Por isso que tem tantos textos escandalosos na Bíblia. Se você já leu a Bíblia toda, com certeza você já teve aquelas reações de meu Deus, que loucura. Existem textos na Bíblia que são escandalosos, porque Deus se revela numa vida real e numa cultura violenta, e Ele tem um propósito de redimir essa cultura e de redimir o seu próprio povo. Então, quando Deus se revela a esse povo, um dos principais propósitos da lei era que o povo pudesse amar a Deus, amor, e em amar a Deus pudesse amar o próximo. Isso era revolucionário. Amar o estrangeiro, amar a viúva, amar o órfão, amar o inimigo. Isso era revolucionário. O propósito da Bíblia é gerar amor. Não procurem vingança, não guarde ira. Levítico 19, tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês, como tratam quem é natural da terra, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Um dos propósitos da lei era amar a Deus. E nós vemos isso no ápice, Jesus Cristo, que é a plena revelação de Deus, quando um dos religiosos se aproxima de Jesus e pergunta: Jesus, qual é o mandamento mais importante da lei? E Jesus resume toda a Bíblia, Jesus resume toda a lei de Moisés em apenas 2 mandamentos. Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E segundo, semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame o seu próximo. E é interessante que quando nós vamos lendo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o cumprimento da lei, olha que interessante. Nós temos toda a lei de Moisés que foi entregue, e Paulo vai dizer que o cumprimento de toda a lei, nós cumprimos a lei quando nós, quem lembra? Quando nós amamos. Quando nós amamos. O amor é o cumprimento de toda a lei. Não é qualquer amor. Não é transformar amor em um Deus. Não é o amor libertino que a nossa cultura diz que é amor. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, a expressão mais importante não é o amor, que a nossa cultura entende como qualquer coisa, mas é Deus. Deus é amor. Mas inevitavelmente, a palavra de Deus nos faz amorosos. Resplandece e superabunda em amor. Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 13, não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Olha que interessante. Quem ama o próximo cumpre a lei. 1 João 4, versículo 11, amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Que coisa linda. Você é conhecido por ser alguém amoroso? Você é conhecido por transbordar amor? O propósito das Escrituras, um dos propósitos das Escrituras é amar. Amar a Deus e amar o próximo. Amar as pessoas. Como Paulo nos ensinou no famoso texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que muita gente usa para casamento, né? O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor, e ele vai concluir falando que o amor nunca vai passar. Esse texto, muitos de nós lemos como um amor romântico. Eu já vi gente pregando ele em casamento, né? O amor, até Renato Russo
usou esse texto como inspirando uma das suas músicas, mas como se fosse amor romântico uns pelos outros. Mas Paulo aqui não está falando de amor romântico. Paulo está falando nesse texto, se você ler no capítulo 12, anterior a esse, sobre dons espirituais. Paulo está falando da igreja que estava vivendo briga e intriga, e um queria ser superior ao outro por causa dos dons. Meu dom é mais importante que esse dom. E estava uma intriga dentro da igreja, e Paulo faz uma pausa no seu ensino dos dons para falar sobre amor. Que o propósito final de toda a escritura, da Bíblia e do nosso amor a Deus é amar uns aos outros. É amar a Deus e amar a Deus e amar as pessoas. Portanto, o propósito da Bíblia é conhecer a Deus, nos aprofundar a nossa fé, amar a Deus e as pessoas, mas tem um propósito extra, secreto, que eu deixei para o final, que é o propósito que Paulo vê nas Escrituras, que eu acho muito interessante. Em Romanos, no capítulo 15, Paulo vai dizer para ele qual que é o objetivo da lei, qual que é o objetivo das Escrituras. E no versículo 4 ele diz, pois tudo que no passado foi escrito, o que Paulo está falando no passado foi escrito? O Antigo Testamento. Aqui na época de Paulo já era o Antigo Testamento completo. A lei, os escritos e os profetas. Que era comum, a Bíblia hebraica era comumente dividida nessas três categorias. A lei, os escritos e os profetas. A lei, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós tínhamos os escritos, que eram alguns livros históricos, como Josué, Crônicas, Samuel. E aí nós vamos ter os profetas. Então era todo o Antigo Testamento. Então Paulo diz, pois tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência ou perseverança e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Gente, esse texto é maravilhoso. Paulo vai dizer o seguinte, sabe qual que é o propósito disso aqui? Ele está escrevendo aos romanos, ele diz, o propósito disso aqui é para que a gente tenha perseverança e esperança. Perseverança ou paciência, que é a palavra que é usada na NAA, que eu usei aqui. Perseverança é a capacidade de suportar qualquer tipo de dor e sofrimento. É a capacidade de suportar as loucuras que nós viveremos nessa vida. E esperança. Por isso que eu falo que o propósito final e último e surpreendente para nós da Bíblia é que quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos a nossa fé em Cristo Jesus por meio dessa palavra, quando nós passamos a amar a Deus e as pessoas, nós vivemos o que N.T. Wright falou, nós somos surpreendidos por uma esperança. Mas não é qualquer esperança. Não é esperança no sentido da língua portuguesa, que para nós esperança é uma palavra meio... Esperança na língua portuguesa não tem o sentido de esperança da Bíblia. Porque esperança para nós é algo que a gente espera que aconteça, mas a gente não tem muita certeza. Né? Eu tenho esperança que o Brasil vai ser hexacampeão mundial. Hoje, depois do jogo de hoje, a gente começa a ficar iludido de novo. Glória a Deus pelo Hendrick. Mas não é uma certeza, né? É uma esperança. Eu tenho esperança que a minha vida melhore. Eu tenho esperança que eu vou me casar um dia. A esperança para nós é algo que a gente espera, mas a gente não tem certeza. Mas isso não é esperança bíblica. A esperança bíblica é uma plena convicção de que se Jesus Cristo ressuscitou, então tudo vai ficar bem. Essa semana eu estava estudando João, capítulo 16. No capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus está consolando os discípulos, porque ele está prestes a partir, e Jesus diz, olha, eu vou partir, vocês não vão mais viver, mas depois vocês vão me ver de novo. Ele estava falando da ressurreição, os discípulos não entendem. E aí Jesus fala, mas é preciso que eu vá para que vocês recebam o Espírito Santo, para que vocês recebam o Consolador. E Jesus nesse capítulo, e no capítulo anterior também, ele fala, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser expulsos da sinagoga. Vocês vão perder a família de vocês. Vocês vão morrer a fio de espada.
vocês serão mortos por causa do Evangelho, vocês vão sofrer. Mas vocês vão receber o Espírito Santo, o Consolador, o Advogado. E ele termina o capítulo 16 dizendo: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Imagina Jesus falando para nós: tenha bom ânimo. Talvez você esteja passando por uma grande dor ou por um grande sofrimento. Como é que a gente chega para alguém que está sofrendo muito e fala para essa pessoa: tenha bom ânimo? Tenha bom ânimo. Imagina, a pessoa acabou de perder o pai, ou perder a mãe, ou perdeu a esposa, um luto terrível. Você chega no velório, a pessoa abraça, olha nos olhos dela: tenha bom ânimo. Essa semana eu estava conversando, a gente teve um encontro, tomamos um café com o Rodrigo Petrelli e com a Valesca, missionários da nossa igreja que estão no Quênia. Eles estão passando um período no Brasil. E o Rodrigo estava contando para a gente uma experiência que ele viveu num dos campos refugiados que existem ali no Quênia, de uns rapazes que chegou para ele e falou: olha, Rodrigo, ele estava dando um treinamento sobre sofrimento. Ele fala: você não faz ideia do que é sofrer. O branco não sofre como a gente sofre. E aquela pessoa, né, aquele rapaz, ele não vai sair do campo de refugiado. O Rodrigo estava falando que ali não tem esperança nenhuma, infelizmente. Você não sabe o que é sofrer. Vocês não sabem o que é sofrer. Imagina como virar para uma pessoa dessa e falar: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Como é que Jesus fala para nós: tenha bom ânimo? É importante a conclusão da frase: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. O vencer o mundo é a ressurreição. Na ressurreição, nós encontramos esperança. Uma firme e forte esperança de que tudo vai ficar bem. Nós somos capazes de ter bom ânimo porque Jesus vive. E Ele ressuscitou dentre os mortos. E é isso que nós vamos celebrar na semana que vem aqui na Páscoa. Se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então tudo vai terminar bem. Mas como é que eu consigo ser revestido por esse bom ânimo e por essa esperança? A palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva a conhecê-lo, a palavra de Deus nos leva a ter fé, a palavra de Deus nos leva a amá-lo e amar as pessoas. Mas a palavra de Deus nos traz uma plena esperança que ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós. Por isso, meu irmão, você quer ouvir a Deus? Quantos aqui querem ouvir a Deus? Essa semana, abra sua Bíblia. Porque não há silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Não há silêncio de Deus para um crente com a Bíblia aberta. Eu oro a Deus para que vocês possam amar essa Bíblia, esse livro como eu amo. Eu sou apaixonado por estudar a Bíblia. Vocês me conhecem, vocês sabem disso. Sou apaixonado por estudar a Bíblia. E como nós estamos falando de disciplinas espirituais, é essencial na nossa vida cristã que a gente tenha a disciplina da leitura da Bíblia, da leitura da palavra de Deus. Gostaria de dar alguns conselhos práticos. Alguns conselhos práticos para essa semana. Em primeiro lugar, coloque na sua agenda um horário para você ler e estudar a Bíblia. Veja, leia a Bíblia diariamente, mas pelo menos uma vez nessa semana, não só leia a Bíblia, mas tire um tempo de meia hora, de 1 hora, para estudar a Bíblia. É diferente do que só ler. Porque ler a Bíblia tem que ler todo dia mesmo. Leia todo dia, em espírito e em oração. Mas separe um tempo da sua semana, não só para fazer aquela leitura rápida, mas para estudar. Pegar um texto da Bíblia, lê-lo e estudá-lo. Então coloque na sua agenda. Qual dia da semana está mais tranquilo, no horário do almoço? Desmarca algum compromisso, separa, ajusta a sua agenda para colocar como prioridade a leitura da palavra. Um outro conselho prático, escolha uma linguagem fácil, uma tradução simples. Não precisa ser João Ferreira de Almeida, dos conhecer-se-vos-ás, das palavras difíceis que ninguém entende. Escolha uma linguagem simples. NVI, NVT. Se você não tem contato nenhum com a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje.
Escolha uma linguagem simples para você ler, para que você consiga entender. Se você não tem nenhum conhecimento ou pouco conhecimento da Bíblia, Felipe, eu não tenho hábito com as Escrituras, eu não tenho um hábito da palavra de Deus, eu não sei os livros da Bíblia. Né? Quando você fala e abre em Levítico, eu fico perdido. Se você não tem muito contato com a Bíblia, não desanime. Não desanime. Comece por livros mais fáceis. Salmos. Um dos evangelhos, de preferência o evangelho de Marcos, por exemplo, que é simples. É um evangelho simples de ler, de entender. Se você quer se aprofundar um pouco mais no seu hábito de leitura bíblica, pegue um cronograma de leitura bíblica durante um ano. Nós estamos lendo a Bíblia toda na Escola do Discípulo nesse ano. Nós temos um cronograma bíblico. Pode falar comigo lá no Instagram, Felipe Breder, me procura lá, fala, quero um cronograma, quero fazer parte desse grupo de leitura bíblica. Nós já estamos em Deuteronômio, nós estamos lendo um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento, intercalados. Essa semana, quarta-feira nós começamos o livro de Deuteronômio. Quinta-feira, ou quarta? Foi quarta, né? Quarta-feira nós começamos o livro de Deuteronômio. E aí nós estamos intercalando o livro do Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos ler a Bíblia toda nesse ano. Ah, mas eu não comecei em janeiro. Não tem problema, começa agora, em Deuteronômio mesmo. E aí depois, lá, quando finalizar o ano em janeiro, você continua, e aí você vai ler a Bíblia toda, não tem problema. Mas comece a ler a Bíblia, porque é por meio dela que nós obtemos conhecimento pleno de Deus. Amém?